Tinha 6 meses que eu tava namorando esse menino e eu já tinha uma relação bem bacana com os pais dele. O meu sogro e a minha sogra era, sei lá, um exemplo de casal padrão, aqueles casaizinhos antigos que, tipo, só separava por morte. Então, ninguém imaginava que pudesse acontecer uma coisa daquela. Um dia eu tava na casa deles, o meu sogro tava pra rua e a minha sogra tava no quarto dela fazendo alguma coisa. E aí, nisso, o meu sogro chegou da rua, já assim, visivelmente alterado, nervoso, perguntou onde estava minha sogra. Falei, no quarto. Ele entrou atrás dela e começou a gritar, começou a brigar demais. Não dava para entender nada, só dava para escutar que ele xingava ela e ela também retribuía, sabe? Eles estavam ofendendo muito um ao outro. Eu e o meu namorado, a gente não entendeu nada. Foi uma situação muito estranha, até porque eles não tinham costume de brigar e muito menos de falar aquele tipo de coisa que um estava falando pro outro. Meu namorado preocupado, né, foi lá tentar entender o que estava acontecendo, mas meu sogro saiu do quarto muito bravo, falou assim pra ele: "Pergunta safada da sua mãe", e saiu pra rua de novo. Eu fiquei assim meio que constrangida com aquela situação, ficou um clima meio pesado e também para dar privacidade para o meu namorado tentar conversar com a mãe dele, resolvi ir para casa. Quando foi à noite, nós dois estávamos conversando por telefone e eu perguntei a ele, falei assim, e aí, conseguiu conversar com a sua mãe? Já sabe o que aconteceu? E ele falou assim que não, que ela passou o dia inteiro no quarto trancada, chorando, não quis sair nem para comer, que ele estava muito preocupado, mas que ele quis dar o espaço para ela, né, respeitar o tempo dela. Pelas coisas que o meu sogro falou, a gente ficou imaginando que, sei lá, ele tivesse descoberto alguma traição da parte dela. Era difícil acreditar nisso, porque, como eu disse, os dois eram aquele exemplo de casalzinho antigo. Mas, assim, o que ele falou pra gente deixou aparecer que fosse isso, que ele tivesse descoberto alguma traição da parte dela. A gente nem imaginava que era uma coisa bem pior que isso. E aí, né, depois de uns dias, eu tava na casa do meu namorado de novo e o meu sogro e minha sogra não estavam se falando, ele só ficava alfinetando ela, sabe, aquele clima bem pesado. E meu sogro falou assim pro meu namorado que ele tava pensando seriamente em separar da mãe dele, né, sair de casa, porque não tinha como conviver junto mais. E eu fiquei curiosa demais, né, como assim, um casal tão grudado, um casamento de anos, separar assim, por quê? Fui, não aguentei e perguntei pra ele, falei assim, nossa, sogro, mas o que de tão grave assim a minha sogra fez pra você querer se separar, né? Vocês estão casados há tanto tempo, ela te traiu por acaso? Ainda falei desse jeito. E ele me respondeu assim, antes fosse só uma traição. Só que ele não quis tocar no assunto mais, eu também respeitei. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que pode ser pior ainda do que uma traição, né? E aí passou uns dias, meu sogro já tinha saído de casa. Um dia eu tava na minha casa, já tava deitada pra dormir, já era tipo, sei lá, umas 11 horas da noite, quando meu namorado me ligou. Eu atendi e ele tava assim, ó, desesperado, chorava muito, tentava me contar, mas eu não entendia nada, ele só falava coisa com coisa no telefone, e eu, calma, amor, calma, o que que tá acontecendo? Ele falou assim, eu preciso muito te ver, eu preciso de você, eu tô perdida, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. E eu falei assim, amor, calma. E aí eu falei assim pra ele, vem aqui pra casa então, porque já era muito tarde, não tinha como eu sair. E ele tinha moto, era bem mais fácil. Só que eu fiquei preocupada, porque ele tava transtornado. Então eu falei assim, calma um pouco, né, coloca a cabeça no lugar, respira, depois você vem. Mas ele, não, eu preciso te ver agora, saiu daquele jeito. Eu fiquei morrendo de preocupação. Quando ele chegou na minha casa, que ele me viu, ele já veio logo me abraçar, me deu um abraço forte, assim, só chorava, 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 sabe? E aí, nisso, eu levei ele pra dentro de casa, preparei uma água com açúcar pra ele, dei, ele sentou lá e tal. Quando ele se acalmou, ele começou a me contar a história. Ele falou assim que aquele dia que o meu sogro e a minha sogra brigaram, que o meu sogro tava num barzinho bebendo com o irmão dele, no caso, o tio do meu namorado, né? E aí, quando o tio do meu namorado já tava altinho, os dois já tinham bebido demais, ele começou a falar umas coisas estranhas, falando pro meu sogro assim que tinha um segredo muito sério, guardado, que ele tinha remorso de ter escondido aquilo dele, que ele não aguentava mais. E aí o meu sogro ficou intrigado, né? Começou a pressionar ele então para contar qual era aquele tal segredo que ele tanto falava. E aí nisso ele começou a falar, contou pro meu sogro assim que quando ele era mais novo e o meu sogro vivia viajando, que ele e a minha sogra tiveram um caso. Olha só, o irmão do meu sogro e a minha sogra tiveram um caso.
E com isso, ele não tinha certeza se o meu namorado era filho dele ou do meu sogro. E sério, eu não acreditei. Falei assim, amor, isso é mentira, a sua mãe. Porque sabe aquelas mulheres que é maior carola, sabe? Só usa saião, tá sempre dentro da igreja, não faz nada de, absolutamente nada de errado. A minha sogra era esse perfil. Então não dava pra acreditar que ela tinha feito aquelas coisas, né, que o tio do meu namorado tava contando. Só que o que aconteceu? O meu namorado fez o exame de DNA e constou que realmente ele era filho do cara que ele achava que era tio e não do meu sogro, que a vida inteira ele acreditou que fosse pai. E ele ficou mal daquela forma porque a relação que ele tinha com o meu sogro era uma relação de companheirismo, de amizade. Ele era filho único, então, tipo, eles eram muito grudados, sabe? Eu entendo que realmente aquilo destruiu, tipo, toda, sei lá, a história dele, né? Toda aquela ligação, não que destruiu a ligação com o pai dele, mas a história mesmo. E aí, depois disso, ele saiu de casa, ele não quis continuar morando com a minha sogra, foi morar com o meu sogro, não quis saber do pai biológico dele, pelo contrário, depois disso, ele não quis conversar com ele nem como tio mais. E hoje em dia, eu não sei te contar como que anda a relação deles, porque a gente terminou faz muito tempo, eu não tenho contato, então assim, eu não sei como que ficou a relação entre todo mundo envolvido nessa história. O que eu posso te falar é que esse foi o babado mais pesado que eu já presenciei na minha vida. Eu achava que isso fosse só coisa de filme, de novela, mas não, eu presenciei, eu vi. Me conta aqui, você já presenciou alguma coisa desse tipo, algum babado assim que você achava que nem fosse possível acontecer na vida real? Me conta aqui que eu quero saber. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, que babado pesado, hein? Nossa, não é querendo julgar, mas tem um ditado que fala assim, quem vê cara não vê coração, né? Ela falando assim que não acreditava, porque a sogra dela é aquele perfil meio que carola, né? Saiam lá no pé e tudo mais, aquele exemplo de pessoa, mas, né? Quando ela foi saber, realmente era verdade. Tanto que o teste deu positivo, né? E o menino era filho do tio e não do cara que criou ele como pai. Mas não tô aqui pra julgar ninguém. Cada um sabe da sua consciência, tem aquele ditado que fala que a sua sentença é a sua consciência, então assim, o que eu posso dizer também é que, sei lá, deve ter sido uma situação também meio que constrangedora para essa menina, né, presenciar isso tudo na casa de um namorado que tinha só 6 meses que eles estavam juntos, então assim, de certa forma, ela não tinha tanta intimidade assim com a família para presenciar isso tudo, né, para presenciar a revelação de um segredo tão enorme assim. Mas me conta aqui nos comentários, você já presenciou algum babado assim? Alguma coisa que você achou, não, isso só acontece em filme, só acontece em novela? Conta aqui que eu quero saber, eu tenho certeza que todo mundo também quer saber, eu vou ler cada comentário, tá certo? E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado demais da interpretação de hoje. Dê seu joinha, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, gente, eu falo quem sabe porque eu leio as histórias e analiso. Não são todas as histórias que eu interpreto por N motivos. Tem muitas histórias que não seguem as diretrizes do YouTube. Hoje em dia as diretrizes do YouTube tá cada vez mais chata, tá? Tem histórias também que são muito repetitivas, já tem várias histórias aqui parecidas, tem histórias muito curtas, então assim, são N motivos, eu agradeço pela confiança, eu leio cada uma com muito carinho, mas não são todas que aparecem aqui no canal. E mesmo as que aparecem, vocês têm que ter paciência. Tem gente que me envia uma história hoje, daqui 2 dias está me enviando e-mail perguntando quando que vai aparecer no canal. E não é assim. Graças a Deus a gente tem uma visibilidade bem grande aqui no canal. Então com isso eu recebo muitas histórias. E as histórias vão aparecendo em ordem de chegada, né? As histórias que chegou primeiro são as primeiras que vão aparecendo no canal. Então tenham paciência, tá? Acompanhem o canal. E é isso. Esqueci, me siga no Instagram. O e-mail, se você quiser me enviar a sua história, né, para aparecer nesse canal ou no outro, é esse que eu vou deixar aqui passando na sua telinha. Lembrando que as histórias que eu conto podem ser reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá? Lembrando que são histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus. Fique em paz
Até os próximos. Tchau!